grande saber que nós podemos se reunir na escola de evangelização Anuncia-me. Nós entramos agora na segunda etapa e a primeira aula da segunda etapa. Nós vamos trabalhar sobre a pedagogia da esperança. Por isso nós vamos nessa primeira aula convidar você a ficar muito atento nesse discipulado que nós estamos fazendo com muito carinho para você. Hoje nós vamos refletir sobre a palavra de Deus e baseado nos discípulos de Emaús. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conta Lucas, nós encontramos uma das passagens mais importantes e significativas quando a gente quer fazer uma reflexão, quando a gente quer fazer um aprofundamento da palavra de Deus na nossa própria vida nos dias de hoje. A cada passo que Jesus dava, a gente percebia o seguinte, de que Jesus ia em direção das pessoas a qual eram os seus discípulos, e não é diferente com os discípulos de Emaús, que você conhece já, talvez, muito bem essa passagem. Vamos encontrando então, na passagem de Emaús, a verdadeira metodologia do trabalho pessoal, pessoa a pessoa, isso é muito importante. Muitas vezes queremos pregar para multidões, para milhares de pessoas, é claro, enche o nosso ego, não é? Muita gente refletindo, mas não, a pedagogia de Jesus é pessoa a pessoa para que ela encarne a presença da mensagem. Então, nessa reflexão dessa primeira aula dos discípulos de Emaús, nós vamos voltar a nossa atenção, muito importante para o discipulado, para Jesus Cristo, verdadeiro intérprete próprio das Escrituras Sagradas para cada um de nós. Muito bem, Lucas capítulo 24, Lucas 24, 13 a 24. Abra sua Bíblia e vamos refletir sobre isso. Você conhece a citação, você já conhece o conteúdo, mas veja bem. No caminho para Emaús, ali estavam os discípulos, Jesus encontra eles, dois discípulos, numa situação de dispersão, de medo, de angústia, descrença, desesperança. Ai meu Deus! Dois discípulos caminhando em direção a Emaús e Jesus encontra eles no caminho, aparece a eles e vai caminhando com eles. Mas eles estão descrentes, desanimados, estão sem esperança nenhuma. A primeira atitude do evangelizador, e aqui no caso a primeira atitude de Jesus, foi de aproximar-se deles. Então aqui nós já aprendemos, nós não podemos, depois de ter visto o querigma, o que significa, que agora nós estamos entrando na pedagogia da esperança que Jesus vai trazer aos discípulos. Ninguém evangeliza se não se aproximar de alguém. Você tem que se aproximar. Não é para outdoor, alto-falantes, internet, claro que você pode fazer isso. Mas é pessoa a pessoa. A primeira atitude é se aproximar. E mais, caminha. Não é um dia, não é uma palestra, não é um encontro, um retiro. Caminha com eles. Você tem que caminhar com as pessoas no dia a dia para conhecê-la melhor. Senão você julga a pessoa, ou gosta ou desgosta, por aquilo que ouviu falar. Pelo seu externo, tem que caminhar, aproximar e caminhar para ver a verdade. É o que Jesus fez. Depois, ele escuta a conversa dos discípulos. Observa aí, Jesus se aproxima, caminha lado a lado com eles, escutando o que eles estão falando. Como discípulo de Jesus, como evangelizador, já temos aqui três possibilidades importantes. Se aproximar, caminhar com a pessoa e escutar a pessoa. Antes de querer impor a nossa vontade, escutá-la, muito bem. Ele escuta a conversa e no segundo momento, depois de estar caminhando junto, se aproximar, caminhar lado a lado, escutar, é que ele pergunta: do que vocês estão falando? Percebe? Daí pergunta: por que você está falando isso? Por que vocês estão conversando? E mais, por que vocês estão tristes? Por quê? Provoca no coração deles a resposta. Aqui não se trata de uma pergunta retórica. Não é isso. Né? Mas é uma pergunta concreta que toca a vida daqueles homens, daqueles discípulos, e que faz com que a pessoa reaja na resposta. Em seguida, aí que começa o diálogo. Me aproximo, caminho com a pessoa, escuto o que ela fala e pergunto: por que você está assim? Não é uma pergunta qualquer. É aí que a provocação do diálogo verdadeiro. Em seguida estabelece esse diálogo então,
E a realidade do evangelizador e do evangelizado, ou seja, de Jesus aqui no caso e dos discípulos, é que fica bem clara, ficou bem clareada. Através de um olhar mais crítico que você e eu podemos fazer, nós vamos então observar que os discípulos, né, olhavam, mas eles não olhavam como um olhar de autoridade. Eles acabaram respondendo o questionamento de Jesus porque estão tristes. Já foram direto na sua desesperança. Os chefes entregaram para ser condenado nosso Senhor Jesus Cristo, esperavam que ele fosse o libertador de Israel. Apesar de tudo, já faz 3 dias que o crucificaram. A pessoa que nós vamos evangelizar, se você caminhar junto, você vai ver que a pessoa reclama, ela é chata, ela começa a falar umas coisinhas e tal, você vai escutando, de repente você fala assim, mas por que você está assim? Ela vai explodir com aquilo que ela sente. Meu namorado, minha esposa, isso, aquilo, mas ela vai explodir. Foi o que eles explodiram, porque isso estava cegando eles de ver uma esperança. É um túmulo que a gente entra e se fecha dentro de nós. Eles estavam assim cegos. Ora, há um segundo momento agora em Lucas 24, mesma passagem, de 25 a 27, que você tem que observar. Depois de falar, ouvir, perguntar, caminhar ao lado, perceber bem a realidade, Jesus percebe então que a visão daqueles 2 discípulos não era das melhores. Quantas pessoas reagem agressivamente, estupidamente, ou então depressivamente choram sozinhas, porque a visão que estão tendo do problema, do seu sofrimento, não é das melhores, é uma visão conturbada. No trabalho pastoral de evangelização é preciso conhecer o tamanho da cabeça das pessoas para colocar um chapéu ideal, não é verdade? Você não vai colocar um chapéu enorme que vai cobrir e nem um pequenininho. Você tem que saber o que é que ela está vivendo, na verdade. Ou então um tapa-visão, para que ela possa, em primeiro lugar, né, perceber alguma coisa com mais foco. Isso é importante na evangelização. Daí, por que Jesus fez isso? É o exemplo que eu dei do chapéu e do tapa-visão. Ele disse assim, como vocês custam para entender, e como demoram para acreditar em tudo que os profetas já falaram. E eles conheciam os profetas. E diz mais, será que o Messias que vocês estão falando não deveria sofrer para poder entrar na glória? Colocou dentro do coração deles o que eles já sabiam. Encaixou. Aí Jesus, então, o que fez? Deu uma chacoalhada, porque às vezes a gente precisa chacoalhar a pessoa. A gente vai ficando tão assim, que nem uma árvore que pega purgões, aquelas coisas trepadeiras, erva de passarinho, fica tudo preso. Tem que dar um chacoalhão mesmo. Ele dá uma chacoalhada na pessoa, procurando acordá-las para aquilo que elas já sabiam, que o Messias viria, morreria, ressuscitaria, e que elas perderam esse foco. Ficaram só no seu problema, na morte. Ora, é a realidade que eles se encontravam e que, indiretamente, se recusavam a ver isso. Eles não custaram para saber, mas custaram para entender. Eu sei, mas não entendo. Você já disse isso com certeza. Então, o seu problema era que, embora conhecessem toda a escritura, o livro da Bíblia, eles não conseguiam ligar o que os profetas falavam com o que estava acontecendo. Não conseguiram ligar as duas coisas. Ora, sofremos, estamos com medo, mas é isso que devia de acontecer. Eles não tinham foco nem visão, perderam isso. E isso pode acontecer comigo, com você, como discípulo de Jesus, numa religiosidade abstrata. Uma realidade e uma religiosidade água com açúcar. Que não é aquele poder que eu sei, o meu sofrimento concorre para a minha salvação. Não, nós se dispersamos todos. Ora, então aí que começa agora a evangelização. Você veja bem, Jesus primeiro se aproximou, caminhou ao lado, né, escutou, questionou, deu uma chacoalhada neles e agora que ele vai evangelizar. E não é nem algo novo, é para relembrar. Vocês não viram na Escritura, Jesus disse. Os fatos que estão acontecendo não estão na Escritura? Esse diálogo maravilhoso onde a palavra de Deus é que vem iluminar a realidade daquelas pessoas humanas,
Jesus então depois se despede dos dois. Amados, se nós queremos ser evangelizadores de verdade, aqui está o tripé. Aqui está o ponto. Se aproxime de alguém. Não julgue pelo que falam. Não se afaste da pessoa porque falam dela. Ah, ela não quer saber de nada, ela é de outra religião, ela é espírita, ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro, ela é pecadora. Não, se aproxime da pessoa. Caminhe com ela alguns dias. Faz um esforço para perceber algo que os olhos humanos não veem. Escute o que elas falam, murmuração, reclamação, seja o que for, escute. Questione o porquê, provoque que venha esse, desculpe o termo, chulo, o vômito do seu sofrimento. Questione a sua fé e agora anuncia. Percebe? Que maravilha. E depois, deixa a pessoa caminhar. Foi o que Jesus fez. Se afastou dos dois. Era um momento tenso aquilo. Se nada adiantou esse trabalho, o resultado foi um até breve. Foi bom conhecê-lo. Aqui Jesus faz então uma avaliação do seu trabalho. A Sagrada Escritura, ela por si só, sozinha, não abriu os olhos dos outros. Não abriu os olhos dos outros. A palavra de Deus por si só não abriu. Mas a leitura, a interpretação é que fizeram o coração deles arder. Percebe? O que fez enxergar foi a fração do pão, o gesto comunitário quando Jesus foi comer com ele aquela estalagem, a partilha ao redor da mesa. No momento em que é reconhecido, que eles percebem que é o Senhor, ele desaparece. Para que eles mesmo fiquem ali experimentando a ressurreição. Ressuscitem e renasçam na sua fé. Então eu queria que você mandasse o seu e-mail para nós. Como eu entendo o meu sofrimento, a situação que eu vivo, como graça de Deus? Onde está Deus nesse momento? Partilhe um pouco conosco por e-mail, nós vamos responder com muito carinho para você. Nós vamos ficar por aqui, mas a próxima aula nós vamos continuar caminhando com os discípulos de Emaú. Nós vamos para o quarto momento dessa maravilhosa narrativa de evangelização. Que Deus abençoe e te guarde, em nome de Jesus.